Caros amigos do programa Economia na Web ou Economia na Rede, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre economia e especialmente mercado. Nós estamos com o dólar a 3,15, quase que estável, com uma variação de 0,6%. A bolsa, apesar de que tivemos uma pequeníssima alta, ela continua mais ou menos estabilizada em torno de 76 mil pontos, que significa, como nós já falamos semana passada, um ritmo de negociações, um volume de negócios extremamente alto. A bolsa continua, então, muito positiva. Nós vamos ter um aumento de combustível como novidade ruim para a semana que vem. A senhora Fundação Getúlio Vargas, a nossa respeitável FGV, descobriu novamente, pela milésima vez, que a baixa renda no Brasil está perdendo renda. E as boas novas que a gente está vendo na economia com o fim da recessão estão trazendo uma coisa negativa, que é o atraso das reformas. Os nossos congressistas estão pensando assim: já que as coisas estão indo tão bem e nós estamos nos recuperando do grande desastre, né? Talvez seja melhor deixar tudo como está para ver como é que fica. Uma velha atitude brasileira extremamente ruim e perniciosa, porque nós já descobrimos, o Brasil é um país jovem, mas as suas instituições estão ficando velhas, algumas leis, algumas situações. Nós precisamos de reformas. E se nós não tivermos reformas, o déficit público do governo federal está crescendo ao ano entre 3% a 5%, quer dizer, capitalizado, quer dizer, uma taxa em cima da outra. Isso significa que em poucos anos o orçamento se torna inviável. Por exemplo, que tal um déficit crescendo a 30% a cada 3, 4 anos? É simplesmente impensável. Nós temos o prazer aqui de receber um colega nosso, um exemplo nosso, uma pessoa que tem uma grande visão e é um escritor aqui da nossa terra e que tem reportado grandes situações da nossa história, do nosso momento, e é escritor e é jornalista, especialmente jornalista, que é Paulo Ramos Derengoski. Paulo, eu gostaria de perguntar inicialmente, quando você olha o passado com o seu olho de historiador, você diria que essa crise que nós estamos passando agora, que é uma crise política e uma crise econômica, ela é a pior que nós já tivemos desde o início da República, ou não? Não, absolutamente. Não. O Brasil, como todos os países, ele permanentemente, de quando em quando, entra em crise. Até grandes países como os Estados Unidos passam por crises, passam até por conflitos internos. Você teve nos Estados Unidos a Guerra da Secessão, que foi uma coisa absurdamente violenta. Você tem crises na China, na Rússia, em todos os países. A secessão americana, na verdade, dura até hoje, Paulo, né? Agora ela se acentuou com a eleição. O pessoal ainda sente dores até Ela hoje. se acentuou agora com a eleição do Donald Trump. Exatamente. Que me parece uma pessoa meio instável psicologicamente, né? Pelas medidas que ele toma. Hora ele diz uma coisa, hora diz outra, se desmente, diz que vai fazer uma coisa e faz outra, né? Fez uma campanha dizendo algumas coisas e agora está fazendo outras. Então, isso é normal. Essas crises têm que ser encaradas com normalidade, desde que elas não ultrapassem o limite do equilíbrio e da civilidade para se transformar em algo antissocial, né? Mas você poderia concordar, Paulo, que pela primeira vez na história nós temos 14 milhões de desempregados. Isso, falando como economista, é gravíssimo, né? Nós nunca tivemos tanta gente assim, como eu falei, olha, desde o início da República. Mas você se lembra que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, em 1888, o último do mundo. Então a miséria entre as classes baixas brasileiras, entre as classes que trabalham, que produzem, é muito grande. Ela, de certa forma, continua.
E o desemprego não deixa de ser um exército de reserva para você adquirir mão de obra barata. Hoje em dia, por exemplo, fica se batendo muito na televisão que o pessoal é criativo, é empreendedor, mas na verdade muita gente está abrindo lojinha e fazendo pequenas coisas por sobrevivência. Porque se ele não fizer isso, não sobrevive. Concordo, não é que ele tenha uma visão que vá mudar o mundo com a abertura do pequeno trabalho dele, porque ele não está encontrando condições de trabalho formal. Inclusive, nessa questão do emprego e do desemprego, há de notar que tem aumentado o emprego nas médias e pequenas empresas e tem diminuído o emprego nas grandes empresas. Isso é um dado importante para se levar em conta. Concordo. E tem uma coisa que eu também quero concordar com você, é que no meio dessa crise, o empreendedorismo, tão louvado e tão necessário, o empreendedorismo de Schumpeter, isto é, aquele que empreende com inovação, ele é minoria hoje, né? A grande maioria está fazendo por sobrevivência. Eu quero concordar com você. Eu devo dizer, te interrompendo, que Schumpeter tem uma teoria inglesa adotada por alguns, uma teoria bastante agressiva. A tese dele é que a economia seria como uma floresta, que é preciso que algumas árvores sejam derrubadas para que outras cresçam. Isso não deixa de ter intrinsecamente uma certa crueldade para com as massas humanas, que nós temos que olhar também, não é só o mercado, é o lado humano também, né? Infelizmente o mercado não olha esse lado, né, Paulo? E eu concordo com você que no meio dessa selva, como você descreveu, e no meio, digamos, da morte das empresas e a substituição por outras, aquela que fabricava fax morreu, a Xerox que fabricava copiadoras morreu, aquela que fabricava outros tipos de equipamento que era grande coisa, acabou. Essa substituição, ela é cruel, mas do ponto estritamente visto de eficiência, é necessário, né? Uma economia para ir para frente. Infelizmente... Isso aí faz parte da dialética, da evolução de todas as coisas no mundo. Uma pessoa também como nós, nasce, cresce e morre. Naturalmente, ela morre, as gerações se sucedem às outras. Mas não se esqueça que, apesar de uma geração se substituir a outra, o sol sempre se levanta. Em inglês, the sun also rises. Perfeitamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vejo como um dos problemas do Brasil a eficiência da demagogia em conseguir sempre ludibriar o eleitor e se reeleger indefinidamente. E mesmo condenados e falcatruas, como é o caso daquele ex-governador de São Paulo, só para citar um exemplo histórico, né? O que nós poderíamos fazer para melhorar essa situação, Paulo? Não seria o caso, só estou especulando, de cancelar o voto do analfabeto, ou então, por exemplo, tornar o voto não obrigatório. Isso faria com que somente as pessoas interessadas fossem votar e talvez melhorasse a qualidade do voto. O que você acha? Eu discordo da tua opinião. Eu acho que a conquista do voto... Desculpe, Paulo, a minha pergunta não é uma opinião. Não, tá? Não, é uma pergunta. Ela é uma pergunta que você esteja preparado para receber as minhas respostas sobre as tuas observações. Perfeitamente. O voto do analfabeto foi uma conquista social brasileira recente, de 1930. Fez-se uma revolução no Brasil, aliás, a única revolução realmente importante no Brasil dos últimos anos, que foi a Revolução de 1930, para conseguir o voto para as mulheres e para os analfabetos que não votavam. Agora, a arte da política, da manipulação política, ela é intrínseca a todos os regimes. A própria democracia tem que admitir esses debates, essas mentiras e essas verdades. Porque a democracia, embora seja um governo às vezes meio confuso, ele, apesar de tudo, ainda é o melhor dos governos. Entendo, Paulo.
Deixa eu passar para um outro campo. E eu queria dizer para você o seguinte, Paulo. O Brasil é um país jovem, mas ele está velho. Como eu falei há poucos instantes, nós precisamos de reformas, né? Nós precisamos mudar alguma coisa nesse país, ou melhor, mudar muitas coisas nesse país. Qual é a reforma que você vê mais importante para o país? Essa questão de reformas, há reformas e reformas. Não é qualquer. A palavra reforma não é uma palavra milagrosa. O Brasil é um país grande que ainda não se conquistou a si mesmo. Nós ainda temos espaços gigantescos para serem conquistados. Um dos progressos recentes na conquista do território nacional, e a conquista do território nacional é algo dificílimo de fazer, os próprios Estados Unidos sofreram muito com isso, os grandes países, né, entre os quais eu incluo, o mundo tem 5 grandes países, o Brasil, a Rússia, a China, não é? Digamos a África do Sul e a Índia, né? A Índia com uma tecnologia bastante avançada. Mas há reformas e reformas. Você me falou sobre reforma, eu vou dizer. Certas reformas, por exemplo, para conquistar, digamos, e racionalmente, respeitando o meio ambiente, respeitando as condições locais, respeitando as tradições, por exemplo, é a conquista do grande interior do Brasil Central e da Amazônia. Em parte, o agronegócio fez isso, mas é preciso que faça de uma forma ordenada, controlada. Para isso existe INCRA e o próprio IBGE, que agora vai fazer o censo agropecuário, é necessário, fazia muitos anos que não se fazia, o Ministério do Meio Ambiente, porque senão haverá uma devastação indiscriminada, um roubo. Esse, para mim, é o principal problema. Não adianta ficar trancado numa sala em Brasília, como ocorre atualmente, e sentado numa cadeira assinando papéis e esquecer o resto do país. Eu dou o exemplo de Juscelino Kubitschek, que inclusive esteve em Lages e foi quem descobriu a utilidade da madeira e das hidrelétricas em Lages. Ele vivia dentro de um avião, viajando, percorrendo os estados todos. Hoje você tem estadistas que sentam as nádegas numa cadeira para ficar lustrando a própria cadeira e não saem do lugar e ficam ali dando ordens. Isso é o tipo de política realmente que não serve aos interesses nacionais e da nossa grande população. Nós estamos com 210 milhões de habitantes. É verdade. Eu até poderia brincar um pouco com a ideia, né, Paulo, que podemos brincar e falar sério. Se você quiser falar sério, você diz que em grande parte do interior do país não tem lei, não tem governo, não tem justiça. Isso é uma situação calamitosa. Agora, se a gente quiser brincar um pouco, a gente poderia dizer que realmente existe essa tendência do governo ficar preso lá, olhando os gramados solitários de Brasília e não ver o grande Brasil, né? Especialmente o grande Brasil do interior, que está crescendo, que está trabalhando, né? Realmente o governo se distancia um pouco da alma nacional. Isso que eu quero no dizer. Momento atual, embora é possível que o atual presidente tenha boas intenções, é possível, não sei, mas ele está envolvido num verdadeiro imbróglio, não é, para usar a palavra italiana, num imbróglio de discussões intermináveis e de processos que não terminam e que estão realmente atrasando, não é só as chamadas reformas, não, estão atrasando as instituições em geral, o ensino, a defesa, a própria escolaridade das pessoas. O sistema educacional brasileiro está realmente bastante defasado, precisaria ser modernizado para acompanhar evoluções como ocorre com a Índia, como eu citei, que é altamente desenvolvida em tecnologia, os próprios Estados Unidos, a própria Rússia, que tem uma tecnologia pesada, realmente adiantada, tanto que eles lançam a maioria dos foguetes para o espaço, né? Então, é isso que nós precisamos olhar para esse lado do crescimento, do crescimento do país. Não é ficar apenas fazendo reformas para frear
esse desenvolvimento. Eu quero apelar ao seu forte lado jornalístico, Paulo, e fazer uma pergunta a respeito. Você sabe que o mundo hoje ri dos brasileiros, né? O mundo inteiro olha para os brasileiros e ri. Nós temos os piores políticos, nós temos o pior sistema educacional, nós temos o pior ambiente de negócios, nós temos a pior legislação com respeito ao exercício empresarial, nós temos a pior distribuição de renda. Isso eu não citei tudo ainda. Então Paulo, lá em frente digamos, fazendo face à ironia dos americanos e dos ingleses, né, e o resto do mundo que ri, e uma parte do mundo que nos repreende, o que nós devemos fazer? Eu não concordo, mais uma vez, exatamente com tudo o que você diz aí, porque realmente existem coisas para a qual o Brasil, às vezes, toma algumas posições ridículas. Mas isso ocorre em outros países. Eu recentemente vi no parlamento da Coreia do Sul uma briga de socos e tapas, um na cara do outro, cadeiradas. Ocorre em países avançados, tecnicamente. Nos próprios Estados Unidos as discussões são violentas, os protestos nas ruas são crescentes, não é? E em vários outros países de grande porte, para se situar nos países importantes, não falar nos menores, que isso é mais comum ainda. Então eu não vejo que o Brasil seja tão ridicularizado assim. Nós tivemos até pouco tempo atrás uma política externa muito proativa. Nós tivemos uma política externa que avançou com a nossa opinião, a opinião do Brasil, do país, das instituições, da nação. É preciso distinguir o Estado da nação e da política. São coisas diferentes. Estou falando da nação, da pátria. Nós tivemos uma política proativa que investiu em mercados de novo tipo. Essa entrada do Brasil nos BRICS eu acho importante, porque são países que têm 20% da produção mundial, ou mais até, e é por aí o nosso caminho. Não pense você que países como os Estados Unidos ou a Rússia, tão grandes, tenham assim também tanta perfeição quanto se imagina. A luta pelo crescimento é uma luta dificultosa, é uma luta que encontra problemas, principalmente num país com um crescimento demográfico relativamente alto como o Brasil, onde você sabe que os países europeus a população está diminuindo. Sim. Estão importando gente para ter filhos. Agora, não sei se na Bulgária ou na Romênia, estão importando gente de fora para poder ir estimulando e pagando nascimento das mulheres para terem mais filhos, porque é a média de um filho por casal, e isso vai levar a uma diminuição da população, podendo levar até, como já ocorreu no passado, ao desaparecimento do Sim. país como nação. Alguns países europeus, né, como os italianos, como os alemães, e eu já vi muita coisa escrita a respeito, em 2050 eles terão desaparecido como etnia. E eu sempre brinco com meus amigos alemães e italianos que os italianos vão desaparecer até o ano 2050. Lá na Itália. Como etnia. É claro que a Itália não vai desaparecer, mas ela vai estar misturada, vai ter que aceitar muitos africanos, muitos árabes, muitos imigrantes, enfim. Mas como etnia, vai desaparecer. A taxa de reprodução líquida está em 0,6. Ou seja, um casal que estatisticamente tem um filho, né, absurdo, que é 0,6 ou 60% de um filho. Esse é o destino deles. Mas quando eu falei de rir do Brasil, significa que quando a gente pega uma coleção de estatísticas, nós estamos lá no final, Paulo. Em alguns pontos. Em né? alguns pontos. Por exemplo, ambiente... Nós já fomos a quarta economia do mundo. É verdade. Caímos para a quinta, para a sexta. Sétima e estamos indo para a décima. Estamos indo para a décima. Mas, olha, ambiente de negócios... Agora, sobre essa questão... Tá. É preciso que se fale sobre essa questão da diminuição. O Brasil é tão bom que os imigrantes miseráveis da Itália,
com pequenos pedaços de terra onde não conseguiam mais sobreviver, encheram navios e vieram morar no Brasil, onde progrediram muito. Hoje os nossos gringos aqui são praticamente dominam a nossa economia, os nossos bons gringos. Os japoneses, que estavam por péssimas condições, encheram navios para vir morar no Brasil, se dirigiram principalmente para São Paulo e criaram praticamente uma civilização moderna lá, progressista, são donos de empresas, são grandes produtores, são os primeiros alunos nas universidades. Então, o Brasil tem... Os alemães também. Os alemães também, poloneses, ucranianos que vieram aqui para o norte do Paraná, aqui para Santa Catarina, né? Isso tudo mostra que o Brasil ainda é um país capaz de receber muito bem gente do mundo inteiro. Vá você, que conhece o mundo, tentar morar e trabalhar em certos países da Europa, como a França, mesmo hoje com a União Europeia, para ver a dificuldade que você vai encontrar. Você desce no aeroporto de Londres, o cara vai examinar teus papéis, vai ver se você trouxe cartão de crédito, se você tem dinheiro. Se você não tiver, você não entra. Eles despacham no outro avião para trás. E o Brasil recebe com liberalidade todo mundo aqui. Isso aqui ainda é um dos países do futuro, realmente, eu acho. Agora, o futuro é um sonho que se constrói aos poucos, inclusive usando ideias como as tuas, as minhas e de outros que vão aparecer por aí. Verdade. Deixa eu perguntar a respeito aqui da nossa região. A nossa serra tem as suas tradições gloriosas, mas quando a gente compara a Serra Catarinense ou a região, digamos, do interior do estado, a parte central do estado, você verifica que a taxa de crescimento comparativo com o oeste ou comparativo com o litoral e o Vale do Itajaí, nós estamos distantes. Então, nós devemos continuar felizes com a nossa vocação de pecuarista e madeireiro, ou nós temos que mudar, ou então as nossas 22 cidades da Amures, por exemplo, vão ficar nessa posição angustiosa de pobreza permanente. O que você acha, Paulo? Mais uma vez eu discordo de ti, respeitosamente. Nós somos a última fronteira do estado de Santa Catarina. Se há um lugar que pode crescer em Santa Catarina, é a região de Lages e dos Campos de Lages. Por quê, Paulo? Porque nós temos espaço, temos água limpa, temos condições de trazer grandes investimentos para cá, que certamente virão, porque os outros locais, de certa forma, estão saturados. Não vai crítica às pessoas que lá moram, mas Joinville já está num limite, praticamente, num espaço limitado lá. Florianópolis é uma ilha que você está vendo agora, que se não for o turismo e o funcionalismo público, inclusive com essa maré seca agora, essa maré alta, praticamente poderá perder isso aí. O sul do estado está congestionado. O oeste já preencheu os seus territórios praticamente. Eu mostro isso no meu livro, que aliás eu vou te dar ele de presente aqui, A Sangrenta Guerra do Contestado, que mostra bem a luta que foi a conquista do oeste, e ela praticamente já terminou. E nós aqui temos tudo por fazer ainda. Isso é muito bom. Aqui é um verdadeiro lugar para você criar novas ideias, novos investimentos. Depende muito da população não ficar em torno de picuinhas, de coisas apenas discutindo se tem buraco na rua ou não, e partir para estudos, e esse papel cabe muito à universidade, da qual você é um dos nomes destacados, criar e sugerir projetos e novas ideias. Porque, vou repetir, Lages e a Grande Lages, o seu entorno, é a última fronteira do estado de Santa Catarina e vai ser em breve uma nova Califórnia, comparando com os Estados Unidos. Nós temos condições aqui de ter as melhores raças bovinas do país, a maior variedade, aliás, já temos a maior variedade. Nós temos aqui o Limousin da França, o Charolais da França, o Aberdeen Angus da Inglaterra, os zebuínos que dominam o Brasil Central. Na área da agricultura, nós estamos entrando em grande escala na soja,
Nós estamos entrando, é um local excelente para a produção de batata, alimento, que é o futuro do mundo. Hoje a OPEP do petróleo é menos importante que a OPEP dos alimentos. Nós poderemos ter aqui no futuro uma OPEP alimentar. É possível. Com o crescimento da população mundial, é possível que a gente tenha mais e mais bolsões de fome, né? E, nesse caso, o Brasil vai ter um grande papel a apresentar ao mundo, né? Uma performance, um desempenho como a potência econômica média e rica. O Brasil já é o primeiro produtor de soja, que é um produto do qual se retiram 18 subprodutos, não vou citar todos, que perderíamos o resto do tempo aqui, mas principalmente óleo, alimento, etc. e tal, do mundo. Claro. E outros produtos essenciais. Agora, a industrialização precisa acompanhar isso numa certa medida, né? Porque não podemos ficar dependendo apenas da importação de produtos e bens estrangeiros trocando por produtos primários. Precisamos integrar uma produção de produtos primários com produtos de ponta, de alta tecnologia. Isso naturalmente vai sendo feito. Eu, então, acredito que o Brasil e a região de Lages tem um possível e grande futuro como o Brasil também é uma das últimas fronteiras do mundo. A África está saturada de miséria e de superpopulação, a Ásia mais ainda, os Estados Unidos já atingiu, de certa forma, o seu limite, embora tenha uma poderosíssima tecnologia e uma força armada inigualável. Nós precisamos, inclusive, reforçar nossas forças armadas para manter esse território nas nossas mãos, porque a história mostra que quem não defende o seu território acaba perdendo ele. Verdade. Eu vou te dar esse livro que mostra bem, você pegou ainda dentro do assunto da região, eu vou te dar esse livro aqui, vou mostrar aqui na tela, A Sangrenta Guerra do Contestado. Ele já está no fim, eu vendi milhares de exemplares desse livro, principalmente no oeste de Santa Catarina, mas ele tem ali na Banca Central, na Livraria Diocesana, no Sebo Marechal à venda. Esse é presente para você e para a emissora aqui. Eu fico muito agradecido e eu gostaria até de perguntar a respeito, Paulo. Esse aqui, eu considero o seu livro também um documento histórico, né? Eu gostaria de perguntar o seguinte: a Guerra do Contestado foi aparentemente, né, um grande prejuízo social e econômico para a região lá do Contestado, Caçador, etc. Mas Lages teve também que chamava na época um canudinho, né? E que houve massacre de caboclos também aqui na nossa região. Você acha que esse massacre de caboclos, que foi o sufocamento de uma revolução, de certa forma, muito menor, naturalmente, que o Contestado e Canudos, mas aconteceu, ela nos prejudicou? Não, a Guerra do Contestado, sob o ponto de vista geopolítico, ela foi muito boa para Santa Catarina, porque o Paraná queria avançar as fronteiras até o Rio Canoas, para assambarcar, sempre a questão econômica atrás, assambarcar a produção de erva mate, e a Southern Brazil Rail Corporation e a Lumber Corporation, que construíram a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, devastaram 800 milhões de pés de araucária, causando, aí sim, no extremo oeste, um prejuízo. Mas foi graças à Guerra do Contestado que o Santa Catarina levou e definiu, pelo Tratado de 1916, as suas fronteiras lá no Rio Negro, porque senão nós seríamos hoje menores do que Sergipe. Agora, sobre Lages, é preciso dizer que Lages, durante 50 anos, foi o maior ICMS do Estado. Depois ele perdeu isso com o crescimento do litoral, principalmente pelo fato de não estarmos no litoral, não termos portos, que hoje o porto é uma das joias da coroa mundial, mas temos aí, graças ao governo atual de Santa Catarina, temos o controle do porto de Imbituba, do porto de Itapoá, lá com os Batistella, grandes empresários, do porto de São Francisco. Tá? Então temos condições, estamos num centro aqui, num centro geopolítico do Estado, nós estamos no meio do Estado, a qualquer distância do oeste, do litoral, do norte, do sul,
um centro rodoferroviário importante pode se formar aqui. Perfeitamente, Paulo. Eu concordo com você que essa questão da logística, né, de a nossa região estar bem localizada, equidistante das capitais e assim por diante, é um ponto muito positivo para a Serra. Paulo, eu gostaria de fazer uma última pergunta, mas o nosso tempo está esgotando. Ela está esgotado. Eu queria perguntar e você respondesse rápido. Lages está indo bem ou não? Olha, Lages está indo dentro do possível. Eu acho que no momento nós temos pessoas, digamos assim, bem centralizadas no sentido de fazer com que Lages cresça e apareça, né? Embora é preciso, como eu disse, que nós não devemos nos basear só na administração, na pequena administração. Nós temos que nos basear na criatividade de projetos como o Orion Center, como as universidades, a Uniplac, a FACVest e o CAVE, que é daí que vão surgir realmente as novas ideias que vão atrair, inclusive, capital e investimento. Ok. Nós chegamos ao final da nossa entrevista aqui, nosso tempo esgotou. Eu queria agradecer muito a presença do Paulo Ramos Derengoski, queria novamente agradecer a doação que ele fez do livro sobre o contestado e queria dizer que foi um grande prazer a gente conversar aqui, Paulo, muito obrigado. Se por acaso o telespectador quiser rever esse nosso programa de hoje ou outros anteriores, basta ir ao YouTube e digitar Imagem TV e poderá rever e examinar todos os programas que nós fizemos anteriormente nesses últimos 2 anos. E nós convidamos os nossos estudantes, os nossos empresários, a comunidade em geral, para estar aqui conosco na nossa próxima entrevista na semana que vem. Até lá, obrigado.